tava pensando na hipótese de reassistir uns arcos de One Piece só pra relembrar uns momentos épicos e tals. Só que logo em seguida eu já desisti da ideia. Isso porque eu comecei a analisar o arco de Dressrosa, e eu sei que esse arco é lembrado de uma forma boa pela maioria das pessoas, pelo menos eu acho que é assim, né? Mas a questão é que eu acho que Dressrosa é um arco insuportável. E não, a quantidade de episódios nem é o maior problema. O ano tem o dobro de episódios, mas não me deu nem metade do sofrimento que Dressrosa me causou. Bom, bora falar primeiro desse problema de episódios, que são simplesmente 120, enquanto o mangá tem 100 capítulos. Normalmente você pega a quantidade de capítulos, corta pela metade e bom, a quantidade de episódios. Mas a Toei conseguiu a incrível façanha de fazer o arco ter mais episódios do que capítulos. Parabéns, deve ter lucrado bastante, hein? Bom, graças a isso entra outra coisa que é simplesmente horrível nesse arco, que é o ritmo dele. Dressrosa é um arco com muitos momentos incríveis, o problema é que eles não chegam. Como eu tinha dito, o Dressrosa é bem servido de ótimos momentos, mas o real problema é que o arco demora muito pra avançar. Tem episódios que parecem que realmente foram feitos só pra causar enrolação. Ah, e também tem as subtramas, que acredite, nesse arco são muitas, e a única que é boa é a do Kairos. E a do Lau também, mas o Lau é personagem principal, então que se foda. Mas a questão é que nesse arco os episódios estavam o mais enrolado possível, e as subtramas também estavam bem fraquinhas, e no final só acabavam tirando o foco do principal. E com isso você sente que o arco tá sempre se arrastando. Vamos pegar a parte do Coliseu, por exemplo. Pô, em teoria é uma parte boa do arco. Afinal, foi onde a gente conheceu novos bons personagens, como o Sabo ou o Bartolomeu. A questão é que o Coliseu era pra ser uma boa lembrança de Dressrosa. Mas, sinceramente, quanto tempo foi perdido com essa parte? Quantos episódios foram gastos no torneio e o quanto isso realmente ajudou na trama principal? Ai, era só pra ser um torneiozinho, não era pra consumir metade do arco. Isso tudo faz parecer que o arco tá travado. O que eu quero dizer é que tem muita história pra pouco episódio, então faz parecer que a história tá se desenrolando de uma forma muito lenta. Basicamente o anime todo de One Piece é assim, só que Dressrosa leva isso ao extremo. Então, por exemplo, quando eu fui acompanhar esse arco, eu sinceramente tava muito ansioso, tinha um vilão muito interessante, personagens muito interessantes, e querendo ou não, tem uma história boa. Então tem vários momentos desse arco que você fica ansioso pra acontecer, mas parece que eles nunca estão chegando. E quando eles finalmente chegam, essa faísca de emoção simplesmente vai pro saco. Por exemplo, quando eu tava assistindo no arco e aí chegou a luta do Luffy contra o Doflamingo. Pô, uma luta muito épica, só que eu já tinha visto mais de 100 episódios e nessa altura do campeonato eu só queria que o arco acabasse. Ah, e todo esse problema não é só pro anime não, no mangá Dressrosa também é bastante enrolada. Óbvio que nem tanto quanto o anime, mas também é. E no final toda essa lentidão nem me deixa entediado ou algo assim. Na verdade me deixa frustrado. E isso é uma pena, porque a história de Dressrosa é muito boa. Mas tem outra coisa nesse arco que não tem como defender. Óbvio que eu tô falando da animação, o auge da miséria desse anime. Primeiro que Dressrosa é um dos arcos mais longos da série, mas mesmo assim a Toei ainda queria que ele fosse maior, porque a quantidade de cenas arrastadas e enrolação é simplesmente impressionante. Muitas vezes, ao invés de uma boa animação, o que a gente vê era frames parados, sem movimento nenhum, e também várias cenas repetidas, o que trazia um tom tosco para a animação. A tensão que o Oda criou tava lá, só que a execução da Toei ficou muito pior do que o esperado. E sabe, isso me irrita, porque a história era boa, mas ficou prejudicada por uma animação tão bosta. Parece que a Toei tava mais preocupada em esticar os episódios para ganhar mais dinheiro do que se preocupar em entregar qualidade. No final das contas, por mais que Dressrosa tenha um dos melhores personagens e um vilão lendário, a experiência acabou sendo arrastada. A animação, infelizmente, puxou o arco para baixo e acabou deixando um gostinho amargo. Não me leve a mal, Dressrosa é um arco importante e com várias qualidades. Acompanhar o arco pelo mangá sem dúvidas é a melhor escolha. Afinal tem um ritmo mais suave e também é mais direto. Diferente do anime, que vai fazer você querer arrancar os seus olhos de tanto tédio. Uma animação ruim e um ritmo simplesmente intancável. Dressrosa foi uma vítima ferrada da ganância da Toei. Tanto que eu acho que nesse novo remake de One Piece vai trazer uma versão muito superior do arco. Finalmente fazendo mesmo ser algo agradável de se assistir. Bom, mas no final das contas eu acho que é isso. Muito obrigado por assistir, eu já tô indo embora e até uma próxima.